Oi, seja muito bem-vindo ao meu vídeo, eu sou a Duda e hoje eu vim compartilhar com vocês como foi o meu processo de preparação para ser aprovada em medicina. Como vocês podem ter visto no título que eu coloquei, eu fui aprovada em medicina com 19 anos de idade, no ano de 2023, no Enem de 2023. Como a vaga eu assumi no ano seguinte, então já comecei a cursar medicina já com 20 anos. E eu fiz um semestre. Atualmente eu não tô mais cursando medicina, por motivos que talvez em um outro vídeo a gente possa conversar melhor. Mas eu vou aqui compartilhar basicamente qual foram os processos e qual foi toda a minha rotina até a aprovação, tá bom? Porque eu lembro que quando eu tava no processo de preparação, muito me ajudava a ver as rotinas de quem foi aprovado, pra me inspirar e também pra me dar mais segurança se no que eu tava fazendo tava certo mesmo ou se eu tava desviando do caminho, né? Então, o que eu fiz? Eu fechei a prova do Enem com 157 acertos, foram 157 acertos, e 790,27 de média, eu acho que foi isso. Vou só olhar aqui pra garantir, mas acho que eu não tenho mais a nota aqui, pera, deixa eu ver. Não tem mais. Mas foi 790,27, pelo que eu me lembre. E aí, na faculdade que eu passei, eu tava olhando aqui porque na faculdade que eu passei parece que foi. Ela ficou com 787. Eu fiquei com 787. Por causa dos pesos, né? E eles podem diminuir ou aumentar um pouco sua nota. Então, enfim. Aí eu passei então em medicina e esse foi o processo. Então, primeira coisa que eu preciso só clarificar aqui, que esse estudo para passar em medicina, ele é composto por fases. A primeira das fases é aquela que a gente cursa no ensino fundamental, no ensino médio. Então, se você está querendo passar em medicina, eu preciso que você entenda que durante sua vida inteira você esteve se preparando para esse vestibular. Durante sua vida inteira, desde o ensino fundamental, desde o seu ensino médio, você esteve se preparando para esse vestibular. Na escola, no ensino fundamental, apesar de parecer que não, mas ali você via algumas matérias que você tinha uma maior aptidão e ali você passava a maior parte do tempo em contato com matérias como, por exemplo, humanas, que são as que você vai ver que são as que você tem mais facilidade no vestibular, usualmente, né? Se sua escola do ensino fundamental teve uma boa preparação, e você já está em contato com textos difíceis já faz um tempo, então você vai perceber que fazer a prova de humanas do Enem talvez seja a prova mais fácil de ser realizada por você, ou talvez seja, por exemplo, a única que você consiga terminar no tempo hábil, tá? E aí, o que acontece? Então, eu começo dizendo que a minha preparação, ela começou, na verdade, quando eu tava no ensino fundamental, que aí eu peguei e fiz um ensino fundamental muito bom. E isso me preparou pra, já no meu primeiro Enem, eu acertei mais de 40 ali em humanas. E sem ter grandes estudos pra isso. Só que o problema foi, a maior parte dos ensinos fundamentais e dos ensinos médios colocam com uma grade curricular muito mais acentuada a parte de humanas. Lógico, porque requer uma carga horária muito maior. Mas no vestibular, o que mais importa para aprovação em medicina é a parte de exatas. Querendo ou não, é a parte de exatas. Então, essa era a parte que estava mais em defasagem no meu ensino. E aí, quando... E assim, isso vai diferir para pessoa por pessoa. Por isso que eu te falei que o que mais importa para sua preparação, que a primeira fase da sua preparação ali, é o ensino fundamental. Porque é ali que você vê quais são as suas aptidões, ou para onde que o seu colégio, para onde que a escola que você cursou te direciona mais, para qual área ela te direciona mais. Porque no caso da que eu cursei, ela dava muito mais ênfase na parte de humanas do que na parte de exatas. Não que a parte de exatas tivesse alguma defasagem, mas é que para preparação para um vestibular de medicina, ela não era exatamente completa, né? Então, aí eu saí então do ensino médio,
e fiz um cursinho. Quando eu tava no ensino médio, eu não fiz cursinho. Eu lembro que aqui na cidade tem um programa de avaliação seriada. Então eu fiz o cursinho só pro primeiro PAS e depois, nos anos seguintes, eu não fiz cursinho. Aí no terceiro ano, faltando acho que 3 meses pro Enem, eu ganhei uma bolsa num Enem semestral. E aí eu frequentei durante 2 e passei um mês antes do Enem todo só fazendo questão. Faltei as aulas e fiquei só fazendo questão. Aí, eu consegui nesse meu primeiro Enem ali 720, eu não me lembro ao certo, mas era em torno de 720. E não foi uma média alta nem um pouco, e não passava nem que, nossa senhora, nem que rezasse muito, né? Não dava pra passar. Então, o que eu fiz? Entrei no cursinho. Quando eu entrei no cursinho, então, qual foi a minha política? A minha abordagem era de fazer o máximo de questão que eu pudesse e não perder tanto tempo com teoria, por exemplo, de humanas. E o cursinho que eu entrei, ele era excelente, mas ele era muito voltado para a parte de humanas também. Ele tinha a parte de exatas bem desenvolvida, mas a maior parte das aulas também estavam bem em humanas e eu não queria perder tanto tempo mais com aulas de humanas, porque já era uma coisa que eu estava acertando bem. O que eu fiz então? No meio do ano, eu decidi sair do cursinho. Falei, bom, tá muito caro, eu posso estudar aqui pro Enem por conta própria. Então eu assinei a plataforma Ferreto, né, online, e larguei mão do cursinho e fui estudar sozinha. Aí nesse processo de estudar sozinha, eu fiz uma rotina eram 10 horas líquidas de estudo. Eu fazia 5 horas de uma prova, à tarde eu corrigia essa prova. O problema foi que... Qual foi o erro da minha preparação? Foi que eu fazia as questões, mas eu não estudava por conteúdos, sabe? Eu estudava pelas listas. As provas eram as minhas listas e unicamente. Não tem problema a prova antiga ser sua lista, contanto que ela não seja unicamente a sua lista. Porque, por exemplo, conforme você vai fazendo as provas antigas, você vai vendo que você tem defasagem em alguns conteúdos. O importante, então, é que você use as provas antigas, não só para revisar, como também para ver essas defasagens nos conteúdos e ir atacar esses conteúdos isoladamente. Ir para uma batalha isolada com esses conteúdos. Que foi o que eu não fiz nesse ano, porque eu ficava só fazendo as provas antigas. Me expôs bastante, me colocou com uma amostra de questões muito grande, me expôs bastante a várias questões, mas depois de um tempo, eu fiz a maratona de humanas, que geralmente são que os canais do YouTube falam pra você fazer, né? Fiz a maratona de humanas ainda, fiz todas as questões que eu podia, eu fiz todas as provas do Enem possíveis, fiz provas não só do Enem, fiz da FAMEP, fiz da FAMEMA, fiz o Nesp, e provas como lista que eu tô falando, tá? Não fiz provas, não fui lá e prestei o vestibular da Unesp, não, eu fiz as provas como lista. E depois disso, eu aumentei a minha média, ela foi para 760 no Enem de 2022, mas, obviamente, com 760 você ainda não passa numa Federal de Medicina, pelo menos na ampla concorrência, e aí você tem que ralar mais. E aí foi o que eu fiz. Então, no ano seguinte, eu resolvi ir pro cursinho, voltar para aquele cursinho que eu tinha saído, certo? E aí, nessa de ir pro cursinho, eu escolhi estudar, então, pro vestibular de onde eu moro, da região onde eu moro, da universidade aqui de onde eu moro, e não o Enem. Eu escolhi o preparatório pro vestibular. Por quê? Esse vestibular, ele é mais específico, ele é um vestibular muito mais difícil. Então, ele tem uma taxa de aprofundamento dos conteúdos muito boa, que prepara pra tudo. Então, se você estiver preparado pra fazer esse vestibular, assim, eu não vou dizer, você tá preparado pra esse vestibular, vai estar preparado pro Enem, mas você estando preparado para esse vestibular, é muito provável que você também, com um pouquinho mais de esforço com o Enem, também esteja preparado para o Enem. E com isso eu quero dizer que estudar só para esse vestibular não garante que você vá passar para o Enem, porque para o Enem precisa de um estudo específico, especialmente para as matérias de linguagens, que precisa de um estudo específico para linguagens do Enem, e
pro modelo de questão, especialmente do de matemática, né? Porque a matemática do Enem, ela é mais interpretativa e não tão teórica, né? Não tão conteudista. E aí, então, o Enem precisa de um estudo específico para ele mesmo, mas nesse vestibular eu tinha uma taxa de aprendizado muito grande fazendo as provas dele e entendendo os conteúdos dele. Então, foi isso. Aí, eu peguei, então, fiz esse cursinho. E aí, como é que era a minha rotina no cursinho? Aí, a gente vai pro ponto que rege aqui. Esse foi o ano que eu fui aprovada. Então, se você quiser saber a minha rotina no ano que eu fui aprovada, foi essa. Obviamente, teve um ano antes que eu não fui aprovada, então esse ano, obviamente, contribuiu para isso. Mas o ano em que eu fui aprovada, eu ia pro cursinho e eu voltava dele e fazia 5 questões de cada conteúdo de exatas que eu tinha visto. Humanas, eu me confiei só nas aulas. E não fazia muitos exercícios de humanas. Na verdade, eu fiz pouquíssimos. Eu só fiz humanas, eu estudei direto com as provas antigas. E isso, pra ser bem honesta, 2 meses antes da prova, 1 mês antes da prova, que eu tava fazendo as provas de humanas. Durante o início do ano, eu tava fazendo as 5 questões de cada conteúdo de exatas, tentando me aprimorar em cada conteúdo que eu tinha ainda muita dificuldade. Por exemplo, eu recebia aula lá, eu tinha aula de física, com 3 professores, uma de matemática, 2 de história. Eu chegava em casa, eu estudava só as aulas de matemática, de física, não estudava de história. E esse estudar de aulas era só por questão. Eu ia direto pra questão, não tinha essa coisa de ficar revendo a teoria que o professor passou em sala. Isso eu revia se eu precisasse, porque alguma questão pedia. Mas eu não ficava revendo a teoria que o professor passou em sala. Eu só revia essa teoria se eu tivesse com muita dificuldade na matéria e se eu precisasse me reexplicar o conteúdo, que era um processo que era comum na minha preparação. Eu ficava me reexplicando os conteúdos que eu tinha mais dificuldade, tá? Mas a prioridade, a base e o centro eram fazer questões. E aí, eu sei que isso aqui não vai soar diferente do que nenhum aprovado de medicina fala, porque todo mundo faz o mesmo processo. E é esse mesmo processo, não tem segredo. É consolidar conteúdo e fazer exercício, muito exercício. E desses exercícios, você vai tirando, vai construindo o quebra-cabeça do seu conhecimento, porque a aula, ela te dá uma parte daquilo. Então, tem, por exemplo, alguns conteúdos. É porque um livro de ensino superior, ele tem muitos detalhes. Então, não tem como um professor resumir isso tudo numa aula de 50 minutos. Tem como ele te dar a vastidão, a maior parte. Mas tem alguns detalhes e alguns raciocínios que você só pega treinando e tendo engajamento cognitivo, que é quando você está fazendo as questões. E aí, então, né, eu chegava da aula, eu tirava um cochilo, isso aqui é importante, tá? Eu tirava um cochilo, eu acordava cedo, então assim, na verdade assim, meu ritmo é esse. Eu gosto de dormir depois do almoço, isso é fato, e eu estarei fazendo isso o quanto eu puder. Não existe problema nisso. Eu tirava uma soneca de 30 minutos, 1 hora, e aquilo ali era suficiente para me revigorar e me manter energizada pro resto do dia. E eu fazia, então, as questões bem relaxada, com o cérebro fresquinho. Então, assim, aí eu pegava as questões, ia fazer 5 de cada, né? Se precisasse de mais, eu lembro que eu fazia, tinha algumas que eu sentia que ainda dava pressão demais, então eu fazia mais. Mas a ideia era essa, eu colocava um vídeo do YouTube de um cara japonês, eu não sei, é esse pessoal que coloca Study With Me, e aí ele colocava os pomodoros, os timers, então eu ficava, ele dava a sessão de 30 minutos, então eu fazia, em 30 minutos eu tentava fazer as 5 questões. Aí ia pra uma próxima sessão, eu tentava fazer mais 30 questões, mais 5 questões. Aí ia pra uma próxima sessão de 30 minutos, eu tentava fazer mais 5 questões. Às vezes não dava pra fazer numa só sessão de 30 minutos, então às vezes eu roubava a próxima sessão, que aí fazia, porque às vezes as 5 questões, como a apostila era do cursinho, as 5 questões eram de nível médio pra difícil, então elas demoravam um pouco mais de tempo, tá? Outro fato importante, e esse aqui eu acho que é a chave para aprovação, que é o processo de revisão. E o meu processo de revisão, ele foi muito pautado numa dica que uma youtuber deu, que foi a Suzane Ribeiro.
Ela falava de fazer as listas Sniper. E o meu método de estudo, então, foi esse. Eu peguei o estuda.com, assinei e eu fazia. Depois que eu terminava as minhas sessões, então, olha só, eu chegava em casa, tirava uma soneca, almoçava, tirava uma soneca, ia fazer as questões das matérias de exatas, 5 questões de cada, nos intervalos de 30 minutos. Claro que nem sempre dava tempo, então eu roubava os próximos intervalos de 30 minutos. E aí, quando eu acabava, isso eram 5 horas e meia ou 6 horas líquidas, eu fazia uma lista Sniper, que é o que ela chamava, né? Mas, na verdade, é uma lista de revisão. Então, o que eu pegava? Eu ia lá no estuda.com e eu selecionava todos os conteúdos que o meu cursinho já tinha me dado, já tinha me passado. Eu pegava, então, selecionava lá todos os conteúdos e colocava e gerava uma lista de 15 questões, de 30 questões. Eu lembro que, assim, fazer as 15 questões, às vezes, em 1 hora, eu me colocava em 1 hora pra fazer as 15 questões, às vezes não dava. Então, eu tinha que passar essa lista pro dia seguinte. Mas não tem problema, porque o importante é você estar revisando. Então, assim, não precisa fazer logo é porque é o seguinte, as questões que eu selecionava, acho que eram de nível médio e difícil. E nessas questões eu demorava mais pra fazer. Então, e como eu ainda estava aprendendo o conteúdo, então naquelas questões eu me debruçava. Era engajamento cognitivo puro. Eu tinha que sentar lá e ficar, peraí, não, o que ele tá falando disso aqui? E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando mais velocidade. E, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui que foi um aprendizado que eu levei muito forte comigo. Você tem que confiar no processo. Vai parecer que você não tá aprendendo, mas você tá. Vai parecer que pra você aprender, você precisa ir pro seu resuminho e ficar lendo coisa. Mas não é. Pra você aprender, você precisa testar o seu conhecimento. Pra você aprender, você precisa ir lá e pegar a lista de questões e engajar cognitivamente com aquilo. Quando você fica muito voltando... por exemplo, uma coisa que eu reparei muito que alguns colegas meus faziam era, por exemplo, assim... eu não lembro da fórmula de soma de PG. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar ali e já vai direto olhar. Ele não força o cérebro dele a tentar buscar essa fórmula cognitivamente. Ele não força um raciocínio, mas tentar pelo menos estabelecer alguma conexão de raciocínio para chegar naquela fórmula. Se toda vida que você tem uma dúvida, você vai lá e direto e olha no seu resuminho, você tá tornando seu cérebro preguiçoso. Então, na hora da prova, ele vai querer olhar para um resuminho, ele vai querer olhar para um formulário. Mas, gente, perdão, a câmera encheu aqui Vocês estão me vendo com uma imagem mais nítida, vendo todos os meus defeitos. Porque eu troquei, agora eu coloquei a câmera uma câmera mais chique aqui. Mas a dona só me emprestou por um tempinho, então... Então, a dona, a.k.a. minha mãe. Então, eu vou ser bem breve aqui e acabar logo pro vídeo não ficar muito longo também. Aí todo youtuber fala isso, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou falar também, porque agora, né, tô fazendo isso, então tá tudo certo. Então, o que acontece? Eu tava falando que você vai acostumar o seu cérebro, então, a ficar procurando esse tipo de mimo. E quando chegar na hora do Enem, não tem formulário. Quando chegar na hora do seu vestibular, não tem formulário. E aí, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, é aí que o problema começa. O problema começa quando a gente não estimula o nosso cérebro a formar conexões neurais que façam ele lembrar permanentemente daquilo, sabe? Eu lembro que durante o meu processo de preparação, uma coisa que eu tinha muito medo mesmo era de tirar férias, porque eu pensava que eu esquecia as coisas. Mas, gente, depois de 1 ano que eu estudei pro vestibular, eu trabalhei como monitora e eu comecei a lembrar eu lembrei, né, de todas as coisas que eu vi. É lógico, uma coisa ou outra fugia, mas a base ou a consolidação do conhecimento estava muito forte lá. Então, assim, não tenham esse medo também, porque é preciso que vocês entendam que o processo de construção de uma habilidade de passar num vestibular, ele é um processo de construção fisiológico mais do que qualquer outra coisa. Ele é um processo de verdadeiras mudanças neuroplásticas no seu cérebro
de verdadeiros fortalecimentos de conexões neurais que fazem você estar apto a fazer isso qualquer época da sua vida. Não necessariamente com os mesmos, com a mesma eficiência, né? Por exemplo, se você passar um ano sem treinar as coisas, é muito provavelmente que a sua qualidade e o seu desempenho caiam. Mas não significa que eles vão cair ao ponto de que você volte a estaca zero, sabe? Uma vez aprendidos os conhecimentos, eles são difíceis de sair. E o processo de aprendizado, ele acontece sem nem que a gente perceba. Vocês podem perceber quando estiverem estudando que ao se testar, muitas vezes vocês conseguem lembrar de coisas que vocês achavam que nem sabiam, vocês pensavam que não sabiam, certo? Então, bom, essa foi então o resumo da obra. Então a minha rotina de aprovação foi essa. Eu fazia as listas Sniper à noite, ali 1 horinha, e depois ia dormir, e no dia seguinte era cursinho, filho. E aí, final de semana, simulados, que era o que o cursinho dava, então, e aula também, porque no sábado também tinha aula. Então, aula, exercício e simulados. É lógico que tem uma maneira mais eficiente de organizar tudo isso. E é justamente sobre isso também que mais posteriormente eu pretendo conversar aqui no meu canal. Pra mim, levaram em média aí 3 anos, porque foram 3 anos, começando no meu ensino médio, né? Foram 3 anos que eu fiquei estudando, porque eu comecei no 3º ano do ensino médio a estudar pra ser aprovada. Mas se você for olhar, então não foram só 3 anos, na verdade foi a minha vida inteira, porque como eu falei, o princípio e a base da minha aprovação, obviamente, esteve ali quando eu fui formada, no meu ensino fundamental. Os livros que eu escolhi ler no ensino fundamental, os livros aos quais eu fui exposta, os textos aos quais eu fui exposta, tudo isso contribuiu para que eu tivesse algumas facilidades ou algumas outras dificuldades. E é a mesma coisa que vai acontecer com vocês. Vocês sabem que existem algumas dificuldades que vocês têm e algumas facilidades que vocês têm. E essas coisas se dão devido às suas aptidões inatas, mas também ao fato de vocês terem sido expostos a determinado tipo de ambiente. Isso estimula ou desestimula determinado tipo de habilidade ali, se é mais de humanas, se é mais de exatas. E aí, no caso, você precisa, então, no seu período de aprovação, ver qual que é a necessidade de aprimorar a habilidade. E quando eu falo isso, eu quero ser muito específica, qual a necessidade de aprimorar a habilidade em exatas. Porque em humanas, provavelmente você já é bom. E se você não é bom em humanas ainda, para você se tornar bom, é muito mais rápido do que o processo de se tornar se tornar bom em exatas. O processo de se tornar bom em exatas requer aquilo que eu tô falando para vocês. Requer uma atividade cerebral fisiologicamente alterada. Uma mudança estrutural no seu cérebro, que é uma coisa que não se consegue do dia pra noite, não se consegue estudando de véspera, e só se consegue com esse treino, que é uma espécie de musculação cerebral. Então, é isso. Essa foi a minha rotina. Eu espero ter contribuído com alguma luz para quem tá querendo passar em medicina esse ano. E é isso, pessoal. Então, fiquem com Deus e até a próxima.